Galera, estamos de volta com o nosso podcast aqui, um punhado de conversa, né? E hoje estamos aqui com um jovem chamado Ivan Júnior, né, Ivan Júnior? Sim. Olá, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Boa noite. Ivan Júnior tá conosco nesse dia, tá bom? E ele vai estar batendo esse papo com a gente vai saber um pouquinho do ministério dele, do trabalho que ele tem feito, né, na obra do Senhor. E é bom porque é um jovem que está na presença do Senhor, que tem muita vontade de fazer a obra, vocês vão perceber isso, tá certo? E ele tem feito da forma que Deus tem dado a ele para fazer. A gente vai ter aqui um exemplo de como se faz, sem ter que ficar esperando que alguém te mande fazer. Ele não precisa de nada disso, ele simplesmente vai e faz, tá certo? Então estamos aqui com a nossa pastora Ana Paula, minha esposa, minha amada. Seja bem-vindo, vocês. Tá certo? Já vou cortar para Ivan Júnior, tá bom? Ele tem Instagram, lá no final eu deixo o Instagram dele. Se vocês quiserem seguir, eu já recomendo que sigam o Instagram dele, tá bom? Fiquem à vontade, a gente fica grato com isso. E também já quero te pedir agora para você se inscrever em nosso canal, tá certo? Continuar acompanhando os nossos vídeos. Temos alguns podcasts, temos ministrações da palavra, de forma individual. Eu ministro, Ana ministra também. E assim, as pessoas que têm acompanhado têm sido abençoadas. Então se inscreva, deixe seu like, já compartilhe esse vídeo. Vá lá também no Instagram de Ivan e você já se inscreve lá também. Segue a Ivan, deixe um like lá para ele também, tá certo? Curta. Vamos lá? Vamos. Então, Ivan, glória a Deus que você está aqui com a gente. Amém. Fico feliz que você tenha atendido ao nosso convite. E a gente vai bater esse papo descontraído aqui, te conhecer um pouquinho. E eu já quero começar sabendo assim, você está estudando ainda ou já concluiu os estudos? Eu já concluí, agora eu tô trabalhando. Mas você concluiu o quê? O nível médio? Nível médio, aí fiz alguns cursos e tô na presença de Deus trabalhando e levando em frente a obra do Senhor, né? É isso aí. E vem cá, eu já quero começar na curiosidade aqui, né? Pode mandar. Pode mandar. Pode. Eu quero saber de você, rapaz, porque eu sigo lá seu Instagram e eu vejo que você tem essa obra de você sair na rua, conversar com as pessoas até muitas vezes necessitadas e tudo mais. E como é que você entendeu esse chamado para estar fazendo essa obra, para estar fazendo esse ID do Senhor, conversando, acolhendo essas pessoas? Antes de você me responder essa pergunta, você tem quantos anos? 21. 21 anos? Mas, então me responda me lembro isso. quando eu tinha 21. 21? Se lembra ou Eu não? lembro. Ainda bem que lembra. Eu lembro. É porque foi ontem isso. Foi ontem, Certo, Ivan. Então me responda aí como é que você recebeu esse chamado, como é que você entendeu que Deus estava te chamando para essa obra. Cara, porque eu sempre senti de Deus que como é que a gente quer salvar almas se a gente não sai das nossas casas? Sim. Porque, principalmente moradores de rua, porque muitos se esquecem que às vezes eles são seres humanos, que precisam de uma palavra amiga, de compaixão. É verdade. E eu sempre fazia isso, de evangelismo, essas coisas. Aí ano passado, Milson, que é o meu colega, que vocês conhecem, que trabalha comigo, Sim. ele meio que gravou, sem eu perceber, aí insistiu pra eu postar, acabei postando, aí foi indo naturalmente. Mas eu sempre fiz isso sem tá presente nas câmeras. Porque o amor de Deus a gente tem que fazer mesmo sem ninguém perceber. Sem holofotes. Sem holofotes. Porque às vezes a gente conhece as pessoas, mas não vê o que ela tá passando. Porque muita gente nesse momento deve estar chorando. E às vezes uma palavra amiga que a gente fala aqui agora pode evitar um suicídio. É verdade. Verdade. E na verdade, nós temos visto muito essa questão, né? A gente trabalha na igreja, tá certo? Nós somos pastores, tanto eu quanto minha esposa, né? E lá na igreja que a gente é pastor, nós somos pastores adjuntos, né? Os nossos pastores são o pastor Emerson e pastor Ayala. E a gente tem visto essa necessidade de ministrar em cima desse tema de depressão. Deus tem nos chamado para isso. Até porque em algum momento a gente já passou por essa situação também, tá bom? Verdade. Numa ocasião mais oportuna, a gente vai estar contando essa situação.
Mas essa questão de você estar indo e conversando com essas pessoas que realmente são necessitadas, pessoas em situação de rua, não tem moradia e tudo mais, né? Você tem visto Deus te usar nessa situação? Claro que sim. Mas qual a melhora que você tem visto com essas pessoas que recebem a você, né? Como é que você vê, entende que essas pessoas estão te recebendo? Eu gostaria de saber isso porque é um trabalho que eu não faço, Entendi. entendeu? É um trabalho que eu acho que para ser feito precisa ter um chamado. Entendi. E você, eu percebo que naturalmente tem esse chamado, tem esse chamado. amor, tem essa vontade de fazer esse trabalho. Às vezes a gente nem entende os planos de Deus, né? Porque muita gente fala, não chega perto, eles são agressivos. Mas Sim, verdade. toda vez que eu chego perto de uma pessoa e converso, que tá nessa situação, eu sinto que eles recebem com uma humildade, uma transparência, como se quisesse ser acolhido. Que eu acho que o que falta a eles é amor e acolhimento. Porque a sociedade julga muito e não para pra pensar, poxa, ali até tem uma história por trás daquela vida. Aham. Por que ele tá naquela situação? O que aconteceu com ele pra ele estar ali daquele jeito? Teve uma vez que eu tava até junto com o Milson, aí eu perguntei, vem cá, por que você fica assim? Aí ele falou que tinha depressão, essas coisas. Aí eu perguntei a ele, mas você conseguiu um pouquinho pra chegar perto, pra sair dessa vida que você tá vivendo? Eu falei, cara, eu não vou mudar sua vida, Jesus é que pode. Eu não sou perfeito, eu não sou o super-homem. Mas existe um Deus que pode tudo. O Deus que muda vidas. Porque o mesmo Deus que mudou a vida dos apóstolos, muda vidas atualmente. Então, basta você ter força de vontade e se agarrar em Deus. Que vício não é fácil. Quem tiver uma pessoa viciada em casa deve saber como é. Vício em droga, cocaína, maconha, bebida, êxtase e assim vai. Porque eu acho que o que liberta a gente de verdade é a gente ter um encontro íntimo com Deus. E há várias maneiras. Você levar uma palavra, a música que transcende a igreja, que a música aproxima as pessoas de Deus. Verdade. E também você ter a coragem de entender aquela pessoa. Irmão, você tá nessa, você vai sair dessa. Você não é só um drogado, você vai sair dessa vida. Deus tem algo maior pra você. Agora, não é só eu fazer e você ficar na mesmice. Que o evangelho é a gente sair da nossa zona de conforto. Porque o evangelho vivo de Cristo é a sair da zona de conforto. Tanto que Cristo, ele não agradou, ele assustou a todos naquela época. Porque ninguém viu aquilo que ele fazia. Ninguém conseguia ver naquela época. E ele rompeu um padrão. Eu acho que o evangelho hoje tem que romper o padrão. Te cortando um pouquinho e falando do que você está dizendo aí, né? Que Cristo, ele rompeu padrões, na verdade, né? Sim. Na verdade, ele fez esse trabalho que você faz. Ele acolheu pessoas que não tinham muita importância para a sociedade, né? E, inclusive, ele foi muito criticado por isso. E eu vejo assim que é necessário realmente ter uma coragem para fazer. Sim, uma ousadia, né? Uma ousadia para fazer. Porque assistindo os seus vídeos, quando eu vejo você chegar numa pessoa dessa em situação de rua, você chega de forma natural, você vai lá e senta junto com a pessoa e conversa junto com ela, né? E a pessoa também senta com você e conversa com você. E eu creio muito que isso é uma questão de um chamado. Sim. Porque se fosse qualquer outra pessoa que se direcionasse também a essas pessoas, talvez elas não saberiam se direcionar, sim, né? E talvez até as pessoas que estão recebendo, no caso esses homens, geralmente homens que eu vejo, né, você fazendo, em situação de rua, também não aceitassem. E eu vejo que você muitas vezes ora também por essas pessoas, não é isso? Sim. E como é que eles recebem a oração? Você sente que eles percebem que Deus está falando com eles? Ou só simplesmente você orou e ele, não, recebi a oração e tá bom? Ou você vê que algo realmente eles buscam uma transformação na vida deles? Olha, a maioria das vezes eu creio que seja Deus falando. Mas, infelizmente, em alguns casos, tem muitos ainda que têm o coração endurecido. Que acha que pra estar bem só precisa de um prato de comida
e um pouco de atenção. E não busca Deus de verdade. Aham. Infelizmente, muitos ainda têm a mente fechada. Mas a maioria deles, alguns até choram. Alguns até choram mesmo quando a gente ora por eles. Então eu sinto que o amor de Deus é o que pode transformar vidas. Porque em qualquer situação, sempre é uma chance para a nova vida. Enquanto a vida é esperança. E a gente nunca deve deixar a esperança morrer. Eu creio nisso. Sim. E a gente sabe que também, na verdade, há uma dificuldade, né? Dessas pessoas serem transformadas e principalmente com esse trabalho, elas recebem aquela primeira palavra. Sim. Mas é necessário também ter uma estrutura para poder acolher a essas pessoas, né? Só que eu entendo assim, que realmente o trabalho ele precisa ser feito porque a palavra de Deus, ela não vai voltar para Deus vazia de forma nenhuma. Exato. Então não é em vão que você está fazendo, não é em vão que você chega na pessoa, você ora por ele, né? Não é em vão. Aquilo pode ser muito uma semente que você está plantando ali naquele coração e que você talvez não veja essa semente nem germinar, nem crescer e nem dar frutos. Mas outras pessoas verão aquela semente germinando, crescendo e dando frutos e muitos nem vão saber que foi você que plantou, né? E você se sente como com essa situação? Eu me sinto tranquilo porque nada que é nosso, tudo é de Deus. Se Deus capacita a pessoa, é para fazer o bem, né? E talvez eu não veja, mas talvez as próximas gerações que essas pessoas irão gerar podem ver. Porque, infelizmente, muitos não têm uma chance de saber se ainda vão acordar. Porque muita gente agora pode estar no meio de uma rua, drogado, bêbado, fugindo de alguma situação ruim. Porque ninguém sabe o que passa na casa de ninguém, é somente Deus. Verdade. E às vezes, uma palavra pode ser um refúgio. E uma oração pode ser uma salvação para aquela vida, naquele momento. Eu sinto como se fosse algo natural mesmo e que Deus vai abençoar aquela pessoa. Porque eu acho que você não deve buscar se gloriar. Poxa, fui eu que fiz isso para aquela pessoa, não. Agora tem que ser para Deus e é de Deus. Então eu sinto que maravilhado. E que se minha vida for ajudar as pessoas, que assim seja. Que assim seja. Ah, Logo no início, o Anderson falou assim que ele não saberia, né? Que ele não foi chamado para isso, assim como eu. Só que existem várias formas de você estar evangelizando também em chamados que não é seu, no apoio, né? Esse chamado, eu não sei fazer o que você está fazendo, porque tem que saber fazer, tem que saber chegar, né? Eu não posso chegar já sentindo ali um sentimento de pena daquelas pessoas. Eu acho que por isso que às vezes tem pessoas que falam assim, não, eles são agressivos, porque não sabe chegar, não tem aquela ousadia. Sim. que eu creio que você tem esse chamado. Então, assim, na questão de investir, por exemplo, eu estou falando sobre evangelizar em outros lugares, fora daqui, não precisa nem ser lá na África, né? Mas aqui dentro mesmo, mas lugares onde eu não posso ir, o que é que eu posso fazer? Investir financeiramente naquele missionário, né? Para que ele faça a obra. E me diga assim, que tipo de investimento as pessoas, nós podemos fazer por você para que essa obra continue? que você necessita. Que você necessita, né? Porque eu não sei fazer, mas eu te apoio, porque você sabe, então eu posso investir em você. Cara, só de orar a Deus pela minha vida e Intercessão, né? só interceder por mim já é o suficiente. Porque Muito bom. Porque às vezes você não precisa de uma estrutura grande. Apenas com um bom coração e coragem você consegue mudar muitas coisas. E que mais jovens possam fazer isso. Porque muitos mais jovens do que eu estão agora tendo crise de depressão, pensamentos suicidas. E eu acho que a palavra pode transformar vidas. E que Deus pode mudar sim a vida de qualquer pessoa. Amém. Mas basta querer também. Que não adianta nada vir alguém falar da palavra e você não tomar posse, não acreditar naquilo. Porque muita gente vai na igreja, poxa, vou pisar um pé hoje, amanhã vou estar rico, vou estar milionário, vou estar sem problemas. Não é assim. As pessoas vão pra igreja achando que vão enricar, né? Vai atrás da bênção, né? E não do abençoador. Como diz A.W. Tozer, que é um grande pensador cristão, uma fé sem espinhos é uma fé morta. Porque do que adianta você ter uma fé
e você não passar pelos espinhos, sendo que você não vai ter aquele firmamento. Porque são os problemas da nossa vida que nos fortalecem. Talvez sem os problemas que a gente passa, não seremos quem somos hoje. Você não seria o homem que você é hoje. A senhora não seria a mulher que seria hoje. Sim. Então, os problemas fazem parte do amadurecimento. Porque a gente pensa, poxa, por que Deus permitiu isso na minha vida? Por que que eu tô passando isso? Mas você perguntou, você já adorou a Deus só quando tá tudo bem? Você só busca a Deus quando tá tudo na perfeita maravilha? Ou só busca no problema? Porque é muito fácil no problema você falar, Senhor, me salva. Mas será mesmo que a gente busca a salvação real? Será que isso que a gente tá fazendo é real? O que será que eu posso fazer para me aproximar do Senhor? Verdade. Já fizeram essa pergunta? Na verdade, essa pergunta ela tem que ser feita mesmo, né? Sim. Porque a gente tem que estar se aproximando de Deus o tempo todo. Todos os dias. Todos os dias. A gente não pode se afastar nem um minuto. Não. Porque quando a gente se afasta, aí as coisas ruins começam a acontecer, as práticas ruins a gente começa a fazer, né? E eu quero saber de você agora o seguinte. Sim. Quantas pessoas, né, você já conseguiu fazer, tipo assim, o apelo, e essa pessoa resolveu dizer, não, eu quero entregar minha vida para Jesus, ou isso não aconteceu ainda, você ainda não tem essa experiência? Olha, um grande amigo meu, há muito tempo até, bem antes de eu começar a gravar alguma coisa na internet, eu comecei a me aproximar dele. O nome dele é Edivan, um grande homem de Deus, que agora tá casado, mora no sul da Bahia. Eu comecei a me aproximar dele. Ele não tinha muita fé em Deus, mas eu fui conversando com ele, ele passou aí na igreja, se batizou, fez parte do grupo de jovens junto comigo, por algum tempo, e graças a Deus que ele tá na presença do Senhor hoje, firme. E eu quero mandar um abraço para Edivan, se um dia ele chegar a assistir o que eu tô falando aqui. Sinto muita saudade dele. Edivan foi um dos que você ganhou para Jesus? Sim. E ele tá na presença do Senhor ainda. Sim. Um abraço pra ele, se ele assistir isso aqui. Glória a Deus, Edivan. E há de permanecer, tá Sim, certo? sim. Permaneça na presença do Senhor, você não tem nada a perder. Não tem, não. Que bom. Você já ganhou alguém para Jesus. Sim, uma curiosidade das pessoas que você... porque quem está chegando aqui agora, a gente está falando sobre o jovem Ivan, que ele evangeliza os moradores de ruas, né? Sim. Moradores de ruas. E assim, você só não ora, né? Evangeliza, mas também eu creio que alguns chegam a desabafar. Eles falam por que eles foram parar ali, sem moradia. Sim. Eles dizem e o que é que você ouve? Eles falam o quê? Como eles chegaram até ali, naquele ponto? Bom, uma vez um homem estava na rua, eu cheguei para conversar com ele, aí algo me deixou chocado com o que ele falou, assim. Primeiro, ele disse que matou a mulher por ciúmes, começou a beber, a jogar, a usar drogas, foi preso por 2 anos em Alagoinhas, e depois ele matou outra pessoa. Aí ficou rodando cidade em cidade, até que veio parar no Joia da Princesa. É o lugar onde a maioria dos moradores de rua se encontram nas escadarias. Que hoje não tá mais. Que eu acho que a prefeitura deve ter feito algo a respeito. Enfim. Mas eu fiquei chocado com a frieza que ele falou. Ele não se mostrava arrependido nem nada. Eu perguntei, o senhor se arrepende? Eu não. Foi a resposta dele. Chamar atenção, realmente. Mas tinha outro caso de alguém assim que tinha um emprego, Sim, tinha uma sim. vida e no desenvolver da vida ele não tinha nada o que fazer ali. Porque nós não queremos estar julgando, né? Mas esse caso que você contou dessa pessoa que ele cometeu um crime, na verdade, né? Sim. Então, as pessoas não vão querer mais estar perto dele, né? Não querer Acaba tendo um receio, um né? receio. Então, eu não estou dizendo que é justo ele estar ali, de forma nenhuma. Mas, às vezes, existe caso de pessoas que era dono de empresa, como a Sim, gente sim. ouve falar em outros lugares, mas você que está aqui hoje, esse jovem de 21 anos, né?
Você ouviu isso, presenciou isso de pessoas que tinham uma casa, tinham família, Sim. trabalhador normal e de repente tá ali diante de você, passando aquela necessidade, morando debaixo de uma ponte ou aí onde você falou? Certa vez eu tava com meu amigo Christian. A gente foi até um dia que a gente foi participar de um projeto do colégio ano passado. A gente foi junto até a peça de alimentação. Aí eu parei pra conversar com ele, com um rapaz que estava ali deitado na calçada. Ele tinha 26 anos. Ele chegou pra mim e falou que é de Minas Gerais, que começou a usar cocaína e que fugiu para os caras da outra facção que ele é rival não matarem ele. E que veio para aqui, tinha esposa e filha, lá em Minas. E ele tava 2 anos aqui em Feira. Não sei se ainda tá ainda, que eu nunca mais ouvi. Em situação de rua. Isso. Aí eu fiquei assim pensando depois que conversei com ele. Cara, eu sou privilegiado. Porque muitos jovens, até um pouco mais velhos que eu, até da minha idade, estão numa situação terrível como essa. Eu fico assim pensando, se hoje já tá assim, imagine o que será daqui a 10 anos, essa juventude. Se é que o mundo vai até lá. Porque se a gente for olhar o noticiário, é só tragédia. Se você liga de manhã cedo, só falta jogar o sangue da tela em cima da gente. Só falta respingar o sangue em cima da gente. Eu fiquei assim, toda vez que eu ligo a TV de manhã, eu fico assim pensando, meu Senhor Jesus, de manhã cedo já jogando sangue em cima da gente? Ivan, me diga o seguinte, e na igreja, né? Qual o seu ministério, qual o seu trabalho dentro da igreja? Grupo de louvor e grupo de jovens. E no grupo de jovens, qual a sua atuação? A minha atuação mesmo é de evangelizar e fazer parte do coral de jovens que cantam. Tem um coral na igreja. Isso. Entendi. E já aproveitando, né? Então me diga qual que é o nome da igreja que você congrega, né? Quem é seu pastor, né? Vamos fazer. Vamos. Divulgar, Esse né? pastor merece que, né, tenha o Sim. seu nome falado aqui, porque é o pastor de um jovem que está fazendo a obra do Senhor, o ID. Eu quero mandar um abraço para a igreja que eu já fui parte, que é a DEFES da Rua Juazeiro, que é a Assembleia de Deus de Feira de Santana da Rua Juazeiro. Mandar um abraço para o pastor Valdir Ramos, pastor El Brito e o diácono Nilson Farias. Esses são seus pastores atuais, Isso. né? Valdir Ramos. Pastor El Brito e diácono Nilson Farias. Nilson Farias, tá certo. Tá mandado esse alô aí para os pastores, tá bom? Aqui fica nosso abraço também, Sim. né? Vocês têm um jovem lá de excelência, a gente está percebendo isso aqui. Eu trabalho próximo a ele, conheci, por isso desejei chamá-lo para a gente estar batendo esse papo aqui descontraído, esse punhado de conversa, tá bom? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês aí. Então, Ivan, só pra gente concluir aqui esse bate-papo, o que é que você deixa para os jovens de hoje? Qual é a palavra, a mensagem que você quer deixar para os jovens de hoje? Que vocês não estão sozinhos. Que por mais que as dores possam bater às suas portas, ou qualquer algo que venha afligir seu coração, existe um Deus que tudo pode. Porque o choro sempre pode doer uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E essa alegria é Jesus Cristo. Amém. Só Ele que pode salvar as nossas vidas. Se a gente for olhar por pessoas, todos nós temos falhas, falamos besteira de vez em quando, mas quando temos um coração sincero e voltado ao Senhor, Ele sempre abençoa. Porque a base do amor é o arrependimento. E para haver o amor, tem que haver o perdão. A gente tem que praticar o perdão. Porque muitos jovens, até pessoas mais velhas, guardam rancor, raiva, mágoa. Sendo que no dia do Senhor, todos seremos iguais. Todos nós seremos iguais. Então vamos orar e praticar o amor. Amém. E Ana, quer deixar uma palavra final, Ana? Não, ele já complementou, né? Você perguntou a ele aí, como jovem, como evangelista, as dúvidas foram esclarecidas. Então a gente fica agradecido, Ivan, tá bom? Esperamos que você cresça nesse projeto, tá certo? Você continue com esse projeto, porque na verdade, a Igreja do Senhor precisa disso. Sim. Né? Precisa de pessoas que tenham esse desprendimento, essa vontade de fazer essa desenvoltura, tá bom?
Eu que sou pastor de igreja, eu sei a deficiência que nós temos, né? Principalmente com os jovens. Com jovens, exatamente. Então a gente fica lá se desdobrando para conseguir fazer quase tudo dentro da igreja, porque a maioria das pessoas que congregam não tem o tempo para fazer. Ou né? simplesmente não querem, né? Às vezes também, né? Às vezes né? Mas Simplesmente não querem. e lá na igreja, na verdade, a gente tem pouquíssimos jovens. Então, quem tem jovens na igreja, eu vejo que hoje tem tudo. Tem tudo. Porque a força tá com vocês, sabe? A gente, quando jovens, eu, minha esposa, o nosso pastor, a nossa pastora lá, nós fazíamos muito, corríamos muito, entendeu? Com a nossa força, com o nosso vigor. Aí agora, hoje a gente a idade já tá chegando, né? Não vou dizer aqui qual é a idade, porque... mas já tá chegando. Então esse vigor já não é mais o mesmo. E a gente depende muito de vocês, que são jovens, e que estão com essa vontade, essa garra, essa gana para fazer, tá bom? Continue assim, que Deus te abençoe. Eu fico muito grato com a sua presença aqui, tá certo? E também grato com a presença de cada um de vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando até agora. Deixem seu like, vou deixar aqui embaixo, né, o contato de Ivan, tá certo? Lá no Instagram, sigam ele lá no Instagram, tá bom? A gente fica muito agradecido. Se inscrevam, deixem seu like, compartilhem, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.